O caso descartado nessa ocasião, antes do dia 15 de julho, era aquele caso que tivesse o exame negativo. Também, se tivesse alguma outra doença diagnosticada. Nesse momento, então, até 15 de julho, nós tínhamos 1.175 casos confirmados no Brasil, praticamente em todos os estados, exceto em Rondônia, e 4 óbitos. Depois, ou nesse mesmo dia, 15 de julho ou 16 de julho, foi quando a gente recebeu, foi numa quarta-feira, foi quando a gente recebeu o resultado do Instituto Adolfo Lutz, o primeiro caso confirmado. É preciso, a gente já conversou com o pessoal da Vigilância do Município e do Estado, o boletim que saiu no dia 31 de julho ainda não tem o caso confirmado de Rondônia. Provavelmente um problema de fluxo de informação, os casos que são notificados no SINAM, que é o Sistema de Notificação de Agravos de Notificação Compulsória, tem um momento inicial, que é a notificação do caso, mas tem uma segunda etapa, que é a investigação e o preenchimento dos resultados de exames. Talvez isso não tenha sido feito ainda, a digitação do resultado positivo, talvez isso não tenha chegado até Brasília, mas a gente já tem um caso confirmado aqui em Rondônia. Nesse momento, esses 1.175 casos, o maior número de casos estava entre 20 e 49 anos de idade, e 2/3 dos casos eram casos importados. A gente vai ver a maioria, nesse momento, da Argentina. Começou com casos vindos dos Estados Unidos e do México, e depois, logo em seguida, começaram a aparecer os casos da Argentina. Mas de todos esses países havia casos importados. Ainda antes de julho, antes do dia 15 de julho, a gente tem a curva epidêmica do Brasil por data de início de sintomas. É importante frisar que não houve uma diminuição do número de casos, mas houve sim uma mudança no nosso protocolo. Então, a partir do momento que a gente deixa de notificar todos os casos suspeitos, há então uma diminuição dessa curva. A gente vai ver a curva da síndrome respiratória aguda grave, que ela é ascendente. Dos casos confirmados, esses 1.175, como a definição de caso prevê presença de febre e de tosse, a gente tem próximo de 100%, só não tem 100% porque alguns casos foram confirmados de comunicantes daqueles primeiros casos, que começaram com tosse sem febre, ou começaram com febre sem tosse, e já tiveram a amostra coletada, já tiveram o diagnóstico confirmado. Mas aparece logo em seguida mialgia, coriza, dor de garganta, calafrio, artralgia, dispneia, diarreia, conjuntivite ou outros sintomas. A partir então do dia 16 de julho, o Brasil passa a fazer parte desse grupo, transmissão comunitária sustentada, e mudam as definições de caso, mudam as orientações do Ministério da Saúde em relação à gripe A H1N1. Então a gente tem, a partir desse momento, a vigilância e a assistência aos indivíduos com síndrome respiratória aguda grave, como foi bem colocado pelo Dr. Luiz Augusto. Então, a definição de caso agora, o grave, além da febre e da tosse, a gente tem a presença da dispneia como presente na definição de caso. Então, para encaminhar um paciente para o Semetron, quem está numa unidade básica de saúde ou quem está num hospital privado, esse paciente tem que ter febre, tosse e dispneia. A dispneia a gente vai ver num slide posterior quais são os critérios. Além de, pode ter um ou mais desses outros sintomas. É preciso discutir com o comitê, mas a orientação do protocolo é que além dos pacientes graves, como só o hospital de referência no dia de hoje tem o Tamiflu, tem o oseltamivir, que os pacientes com febre, tosse e presença de fatores de risco para complicação também devem ser encaminhados para o hospital de referência. Mas isso, como foi colocado, a gente tem transmissão sustentada no sul do país, tem a declaração pelo Ministério da Saúde de que tem transmissão sustentada dentro do Brasil, mas a gente não acredita ainda em transmissão sustentada dentro de Rondônia, como também já foi colocado. Então, se a gente pensar que a gente vai mandar toda criança abaixo de 2 anos com febre e tosse para o Semetron, e lá a gente não tem pediatras, como é que fica essa situação? Isso vai precisar ser discutido com o comitê
como isso vai ser equacionado. Acho que nesse momento, os pacientes que estão sendo encaminhados para o Semetron são esses pacientes que atendem essa definição de síndrome respiratória aguda grave. Os pacientes que têm os fatores de risco para complicação devem ser abordados, se acontecer um caso hoje, de acordo com o protocolo, deve ser encaminhado para o Semetron, mas o Semetron não tem estrutura para receber todos esses pacientes. Quer dizer, todos os indivíduos que tiverem tosse e febre e forem menores de 2 anos ou maiores de 60 anos, que tiverem alguma condição de imunodepressão, que tiverem alguma condição crônica, incluindo a obesidade mórbida com índice de massa corpórea maior que 30, e, fundamentalmente, tem chamado a atenção as gestantes como um grupo de risco. Agora a gente tem, então, os casos notificados de síndrome gripal, não só os suspeitos de influenza H1N1, mas todos os de síndrome gripal. A gente tem, então, até o momento, 10.623 casos notificados, sendo que até 31 de julho eram 1.951 casos confirmados por influenza H1N1 e 669 confirmados por influenza sazonal, mais uma quantidade aí de 2.000 descartados. Rondônia aparece aqui com 4 casos suspeitos, mas ainda nenhum confirmado por influenza H1N1 e 2 descartados. A gente sabe que nesse momento já havia um caso confirmado em Rondônia. Essa informação é do boletim epidemiológico do dia 31 de julho, mas ainda não consta essa informação. Aqui o único estado que não tinha caso confirmado era Rondônia. De novo, síndrome gripal, dados do boletim do dia 31 de julho. Porto Velho já tinha notificado, mas no mapa dos casos confirmados ainda não aparece esse caso de Rondônia. A gente vê que o sul do país, por conta também do inverno, da aglomeração de pessoas e da transmissão pessoa a pessoa, a gente tem uma prevalência muito maior no sul do país.